Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Já estou aqui preparado para conversar um pouquinho a respeito do texto. Já estou aqui com a minha aguinha, né, que eu separei. Já estou aqui com o meu livrinho, que é o livro de onde a gente tirou o capítulo. E aí nós vamos então agora conversar um pouquinho, como nós combinamos ontem, tá? Primeiro eu quero agradecer a todos, né, os que puderam participar. Nós tivemos 12 participações ontem. Eu sei da dificuldade que é conectar todo mundo junto ao mesmo tempo, né? O fato de ter que deixar outros afazeres estar junto numa mesma transmissão, isso é um pouco mais complicado mesmo, eu sei disso. Então a sugestão que foi dada ontem de eu fazer alguns vídeos, né, para comentar o texto, eu acho que é bem válida e é nesse sentido que eu estou aqui nesta tarde. Estou falando tarde porque na verdade agora são 10 minutos para as 5 da tarde de terça-feira, é a hora que eu estou começando a falar. Bom, ontem eu já falei um pouquinho a respeito de algumas questões do texto, eu não quero me delongar muito, né, até para não chatear vocês, né. Ontem, por exemplo, só para lembrar aqui, nós falamos um pouquinho da apresentação geral, da ideia de modernidade ser um conceito polissêmico. Nós falamos um pouquinho do tripé, né, dos pontos elencados pelo autor, que é a ideia da modernidade como alguma coisa que está em movimento, ou seja, uma noção de mudança com um movimento constante, né? Nós falamos também das duas categorias de espaço de experiência e horizonte de expectativa. A maioria de vocês com certeza já estudou alguma coisa, já ouviu alguma coisa a respeito disso, eu não vou me delongar muito nisso não. Eu só queria falar um pouquinho com vocês antes sobre o autor. Eu acho que é fundamental conhecer esse autor, assim como vários outros, né? O Koselleck, ele é um autor alemão. Ele tem uma dissertação, melhor, uma tese de doutorado muito interessante sobre a crise no final do sistema feudal, e que inclusive vai fazer até a ponte para o sistema moderno que vem depois. Então é um autor que vale a pena ler, né? Tem muitos textos interessantes. Ele é, na historiografia, considerado um dos pais, né, um dos fundadores da história dos conceitos. Portanto, para aqueles que querem conhecer do ponto de vista linguístico, semântico, histórico, né, o significado das palavras, das expressões, dos conceitos, né, a forma como as palavras formam os conceitos, talvez seja um dos autores mais interessantes para se estudar. Bom, vamos então a uma leitura bastante rápida aqui do texto, até para que eu não seja muito maçante com vocês. O texto ele é dividido em 3 partes, na verdade 4 partes, né, mas para mim o mais importante são 3 delas. Mas vamos lá. A primeira delas é a introdução, e é nessa introdução, por exemplo, em que ele vai falar um pouquinho da relação entre acontecimentos históricos e linguagens. Tem uma coisa muito interessante aqui que eu acho que não se pode esquecer, é que ele fala da importância da linguagem. A linguagem é importante porque sem a linguagem não tem como a gente descrever os acontecimentos, mas os acontecimentos não se reduzem à linguagem. Até porque cada pessoa, por exemplo, que observar um fenômeno histórico ou participar de um mesmo evento, vai narrar de forma diferente. Cada um de nós tem um vocabulário diferente, cada um de nós tem uma visão de mundo, tem um emprego de termos e conceitos de maneira diferente. Então, apesar de a linguagem ser fundamental para a construção do acontecimento, né, o acontecimento não se resume à linguagem por isso, porque a linguagem varia, né? E tem uma questão interessante, né? Se a gente for pensar em termos de idioma, por exemplo, alguns termos que em uma língua têm um significado forte, em outra língua pode ter esse significado mais esvaziado. Portanto, essa relação linguagem e acontecimento, do meu ponto de vista, é interessante na obra do Koselleck, e principalmente nesse capítulo. A segunda coisa importante, e aí eu até quero citar o autor, né? Ele diz o seguinte, na página 268, aqui eu estou na introdução ainda, na página 268, o último parágrafo, na verdade, os últimos parágrafos, né? Ele diz o seguinte, primeiro, sempre existe uma dupla diferença. A diferença entre uma história em curso e sua possível tradução linguística, e a diferença entre uma história que já passou e a sua representação por meio da linguagem. Determinar essas diferenças é também uma produção linguística,
que é parte integrante da atividade do historiador. Isso aqui é muito legal porque uma história que está acontecendo, né, ela vai mudando de significado na medida em que o tempo passa. Uma pessoa que, por exemplo, narra um acontecimento que ele próprio é ator disso, ou seja, é participante, provavelmente vai ter uma visão mais estreita do que aquele que narra tempos depois, né? Eu tenho um livrinho aqui, entre esses muitos que eu tenho aqui, que tem como título A Vida dos 12 Césares. O autor viveu mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, portanto ele escreveu sobre a experiência da Roma desde o final da época republicana até aquela época da vida dele, né? Falando sobre os 12 imperadores que haviam tido, ou que pelo menos ele tinha vivenciado no seu tempo de vida, a maioria deles. Alguém que escreve sobre Roma no século XVIII, ou no século XIX, ou mesmo hoje, vai ter condições de analisar muito mais questões do que o Suetônio, que é o nome desse autor, que escreveu naquela época. Porque participar do acontecimento nos limita. Nos limita não apenas porque a gente não tem a visão do todo, mas talvez porque nós não tenhamos ainda ferramentas construídas que nos ajudem a compreender a totalidade desse fenômeno histórico. Tá? Então essa é uma questão interessante. Quando se analisam, né, finalzinho do texto da página 268, ele diz o seguinte: quando se analisam conceitos passados cujos termos ainda poderiam ser os nossos, podemos ter uma ideia das esperanças e anseios, das angústias e sofrimentos dos contemporâneos de então. E mais, tornam-se manifestos para nós a extensão e os limites da força enunciativa dos testemunhos linguísticos do passado. O que ele quer dizer aqui? Quando alguns acontecimentos, né, ainda tem digamos, um rescaldo, né, consequências que vêm até nós, a gente pode buscar compreender a forma como aqueles que vivenciaram o início desse fenômeno, para entender como é que eles descreveram aquilo, até para verificar se aquele vocabulário, se aquela linguagem pode ser aplicada ainda. E aí a gente pode ter uma experiência maior até de empatia, né? Para verificar como eles viveram aquilo. Vocês são muito jovens, né? Pelo menos eu acho que nenhum de vocês estava vivo na época da redemocratização, né? Quando a gente vê um monte de pessoas falando abobrinhas aí a respeito da ditadura militar, né, ansiando por uma nova ditadura, etc., nós que vivemos a ditadura militar, eu era criança, mas eu ainda consigo ver, ou lembrar, né, de ver na expressão dos pais, dos tios, das pessoas mais velhas, o significado que era viver numa época de ditadura. Basicamente eu estou ainda experimentando um acontecimento que para muita gente está lá no passado, porque não viveu esse acontecimento, né? E aí então o drama, não apenas da experiência pessoal, mas das linguagens, dos termos utilizados para descrever essa experiência, ainda é muito vivo para mim, né? Assim como para muitos outros, para aqueles que têm acima da minha idade principalmente, pessoas que ainda estão vivas, que foram torturadas, presas, perderam emprego, foram, enfim, tiveram que sair do país, ou expulsas ou por prevenção, enfim, a experiência para eles foi muito mais complicada, né? Então, nesse sentido, a ideia da linguagem para a experiência histórica, para a compreensão da experiência histórica, ela é muito importante. O segundo tópico, né, que é o significado de certos termos. E aí, gente, desculpa, eu não vou tentar traduzir aqui de maneira correta o alemão, eu vou ler como está, né? Depois vocês procurem aí o Robson ou quem quer que seja que fale alemão. Eu não falo. Apesar de ter uma ascendência alemã, deixa eu organizar melhor isso aqui. Aqui não tem edição não, já até porque eu não sei como fazer, né? Então tem que ser tudo ao vivo assim. Mas enfim, apesar de ter uma ascendência alemã, eu não falo alemão, portanto os termos, as palavras em alemão para mim são mais complicadas. Mas a partir daqui da página 269, o Koselleck, ele se refere a dois termos que são praticamente iguais, né? Qual é a diferença? A diferença é que um é junto e o outro é separado. Então, quando ele fala neu seid, junto, ou separado, neu seid, ou seid,
separado, ele está falando de coisas que podem ser vistas no primeiro momento como sinônimas, né, como iguais, mas que não são, né? Então, para ele, por exemplo, e aí é interessante pensar como é que ele chega a isso. Na leitura que ele fez da literatura alemã, e ele vai até o século XVI para poder fazer essa leitura, entre o século XVI e meados do século XIX, a expressão Neuzeit, junto, não era percebida. Era percebida Neuzeit separada. Por que será isso? As palavras, elas têm um processo de construção, né? Elas têm uma dinâmica, elas têm uma historicidade. E nesse sentido, não apenas muda-se a grafia, mas muda também o significado. E é essa ideia interessante que ele traz para nós. Para ele, todas as vezes em que a palavra Neuzeit, separada, foi empregada, ela estava se referindo à época moderna ou época contemporânea. Tá? E é interessante que isso foi pensado, né? Ou isso foi percebido nos textos dele, que ele leu, até a década de 1860, dessa forma. Essa ideia de época moderna ou época contemporânea é uma classificação aqui quantitativa, né? Por exemplo, época moderna ou época contemporânea não tem diferenciação entre as duas, apesar de na temporalidade, né, europeia ser comum a gente pensar em época moderna, depois época contemporânea. Ele percebe que nos textos alemães isso não existe. Para a literatura alemã, a historiografia alemã, época moderna ou época contemporânea, ou seja, Neuzeit separados, significava quantitativamente um tempo diferente do tempo anterior, que era a época medieval. Ponto. A partir da década de 1860, 1870, essa palavra ela começa a ser empregada e se torna depois assídua nos textos, ao longo do final do século XIX, junto, Neuzeit, sem ter a separação. E agora muda também não apenas a forma de escrever a grafia, mas também muda o significado. Porque agora ela não mais é empregada apenas com o significado de época moderna ou contemporânea, mas com a conotação de tempo moderno ou de modernidade. Qual que é a diferença aqui, né? Acho que é fundamental a gente pensar. Basicamente, a ideia de tempo moderno ou de modernidade não apenas está se referindo a uma mudança que é quantitativa, ou seja, eu estou falando aqui de uma época que é posterior à época medieval, mas também tem um sentido qualitativo. Eu estou falando de uma época que é diferente da outra, mas não apenas diferente no sentido de, foi há 20 anos, foi há 50 anos, mas também no sentido de que nós vivemos de maneira diferente daquela outra. Tá? É nesse sentido, então, que ele vai trazer a ideia de movimento. A ideia de movimento, nesse caso, está se referindo à transformação, à mudança. Mudança perceptível. Não mais a mudança que era entendida pelas pessoas, mas que era vista como um processo histórico normal. Não havia muita diferença, por exemplo, na forma de viajar de um europeu do ano de 1800 e de um do ano de 1400. Quase todo mundo andava a pé. Um ou outro mais rico andava no lombo de um cavalo, um jumento, sei lá, usava uma charrete. Agora, ao longo do século XIX, isso muda profundamente. As pessoas agora, algumas continuavam andando a pé, obviamente, como até hoje, mas a maioria andava agora em veículos de transportes. Que veículos eram esses? Veículos, por exemplo, como o trem, como o bonde nas áreas urbanas, né? Que haviam transformado a experiência da viagem. Não apenas do ponto de vista da velocidade, mas também do ponto de vista da qualidade dessa viagem em si, né? É mais confortável você ir sentado num bonde ou sentado no trem do que você ir no lombo de um animal ou mesmo a pé. Então, tem a velocidade, eu chego mais rápido,
mas também tem a qualidade dessa velocidade, dessa viagem, né? Então, quando ele percebe que os autores passam a usar um termo diferente, ele vai investigar o significado disso do ponto de vista semântico, mas também do ponto de vista histórico. Ou seja, do ponto de vista linguístico, semântico, o que significa? Há uma variação de época moderna ou contemporânea para tempo moderno ou modernidade. É nesse sentido, então, que moderno ou modernidade imprimem um significado mais qualitativo para a mudança. A mudança é mais rápida. Veja, as pessoas percebem isso ao longo da sua vida, que tudo mudou. Não mais analisando de um século para o outro, né? É ao longo da vida. Aliás, vamos fazer um parênteses aqui, trazer para a nossa experiência, né? Eu tenho 47, quase 48, apesar de não parecer, eu sei disso. Mas enfim, eu já era adulto, já tinha mais de 25 anos, quando eu usei pela primeira vez a internet. Olha que coisa interessante. Para a maioria de vocês, internet é tão corriqueiro quanto o ar que respira. Porque cresceram já num meio social em que o uso desse tipo de instrumento, de ferramenta, né, de comunicação já era corriqueiro. E aí a gente pode até pensar nos meios de se utilizar a internet, por exemplo, né? Eu me lembro de uma época lá por volta do ano de 99, do ano 2000, que a gente, por exemplo, usava a internet no computador, internet de escada. E aí, por ser de escada, cada minuto correspondia a um pulso, então eu pagava uma fortuna se eu usasse corriqueiramente. Agora, depois da meia-noite, só contava um pulso até 6 da manhã. Então havia um pico do uso de internet no meio da madrugada, porque as pessoas preferiam, né, não gastar dinheiro, e para isso tinham que usar naquela hora mais apropriada. Hoje tem planos os mais diversos, não só de internet no notebook, mas no tablet, enfim, eu tenho o Kindle aqui, está aqui do meu lado, que eu estou usando agora, por exemplo, que é um aparelhinho de leitura que está conectado à internet. Eu posso baixar um livro, comprar, fazer qualquer coisa aqui de maneira automática. A gente tem um smartphone, a maioria de vocês com certeza vai ver esse vídeo no smartphone, mas isso muda a experiência do uso desse tipo de recurso, né? Não é mais a mesma coisa. Veja, isso tudo, esse tipo de mudança, e sem contar a própria questão do celular, mas esse tipo de mudança aconteceu num breve período de tempo que é menor do que a metade da vida que eu tenho hoje, do tempo de vida que eu tenho hoje. Eu me lembro até hoje quando eu comprei o primeiro celular. Eu trabalhava numa empresa no ano 97 e a empresa falou, olha, a partir de hoje os contatos têm que ser feitos via celular. Compra um aparelho e nós vamos pagar a sua conta. Eu saí procurando isso lá em Florianópolis e eu demorei para encontrar um aparelho. Eu comprei um Ericsson, um negócio gigante assim, um tijolão, né, enorme, que pesava quase 1 quilo. E aí então, mas aí eu tinha como ligar ou como usar para poucas coisas, porque a maioria das pessoas que eu conhecia não tinha aquilo. 3, 4 anos depois se tornou corriqueiro, todo mundo tinha. A partir de 2008, 2009, a experiência do smartphone passa a ser uma realidade. A partir de 2012 não tem mais celular comum, é só smartphone. E hoje o smartphone já está entrando na tecnologia 5G. Né? Então as coisas são muito rápidas. E essa rapidez é perceptível na vida da gente. O interessante é que muitos de nós não percebemos essa velocidade da mudança. Porque a gente já espera isso. Né? A gente já espera. Ou seja, aquele achatamento, né, da relação entre espaço de experiência e horizonte de expectativa do Koselleck é uma plena realidade. Tanta realidade que o horizonte de expectativa não é nada para o futuro, é para agora. Por isso que ele chama isso também de presentismo. É uma característica da modernidade. É uma velocidade tão grande de mudança que a gente passa a achar que a própria mudança em si é natural. Não mais como aqueles iguais a mim ou mais velhos do que eu, que deploram a mudança muitas vezes. Nossa, mas
eu não consigo me localizar, me situar direito, porque está muito rápido. Não, o jovem, o que está na faixa de 20, 25 anos, ele espera que seja rápido, e aliás ele espera que seja mais rápido ainda. Quando saiu a internet 4G, todo mundo falou assim, nossa, chegamos ao auge. No mesmo ano alguém falou, mas tem a 5G. Quando ela chegar, não sei se já existe essa 5G por aqui, né? Eu tenho aqui uma rede aqui em casa que me garantiram que é 5G, desde que eu tenha algum aparelho 5G que possa ligar nela. Como eu não tenho, então não faz diferença ela ser 5G ou não ser. Mas para o jovem isso é natural, porque o horizonte de expectativa dele foi achatado, né? Praticamente desapareceu. E aí ele vive numa experiência que é contínua. Contínua. Ele não espera mais do futuro porque, na verdade, o próprio fato dele esperar é parte da experiência de vida dele. Ele não se contenta mais de ser a mesma coisa que os antepassados, que os pais, que os mais velhos foram, tá? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, veja, vamos fechar aqui uma coisa importante. Quando a gente está falando aqui de questões temporais, a partir do texto dele, ele está nos ensinando três coisas. A primeira, do ponto de vista da linguagem, que uma mesma palavra separada ou junta tem significados diferentes, porque são pensadas para dois momentos diferentes. Época moderna, época contemporânea, para tempo moderno ou modernidade. A época moderna ou contemporânea tem a ver com a mudança quantitativa que diferenciava a época medieval para a época atual. O tempo moderno ou modernidade passa a ser empregado quando se percebe que a mudança, claro, quantitativa continua existindo, só que ela é mais rápida. E a forma de vivenciar essa mudança, ela muda. Parece um pleonasmo, né? A forma de vivenciar a experiência da mudança muda. Por quê? Porque agora ela é mais qualitativa, né? Ela muda a relação que eu tenho com certas coisas do meu dia a dia. Instrumentos de comunicação, passando um caminhão aqui. Instrumentos de comunicação, equipamentos, sei lá, de transportes, né? Tudo isso muda. E isso acaba fazendo com que os que não estavam preparados para isso ou eram mais velhos, tenham até um certo sentido de nostalgia, né? Ah, na minha época era assim, quer dizer, lastimando o fato de que não consegue se organizar ou criar uma identidade para viver nesse mundo diferente. Essa que é uma realidade, né? Aliás, a gente não pode esquecer, desculpa, que o Koselleck, ele está escrevendo na década de 60 esse texto aqui. E foi um tempo de mudanças profundas, né? Ele começa o trabalho dele na década de 50, se eu não me engano, né? Deixa eu até voltar aqui para ver. Isso mesmo. Na década de 40, na verdade, ele é de 1923. Portanto, o mundo em que ele viveu era um mundo muito diferente na década de 60 em relação a quando ele começou o trabalho profissional dele. Era um mundo que tinha passado por uma guerra gigantesca, era um mundo que tinha mudado padrões de comportamento, um mundo que tinha mudado as identidades públicas e privadas das pessoas também, né? Um mundo que finalmente, né, se admitia que centenas de milhões de famílias no mundo todo eram chefiadas por mulheres, não só por questão das perdas masculinas nas guerras, né, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mas também por outros fatores, por questões como sexualidade, a possibilidade do divórcio, enfim. Isso tinha mudado significativamente a experiência do viver urbano na época, né, que ele está escrevendo, né? Sem contar que estouram revoluções, vamos usar outros termos, revoltas, né? Revoltas culturais em muitos lugares, né? Há o aprofundamento, né, de certas ditaduras ao redor do mundo, como por exemplo na Tchecoslováquia com a invasão russa, aqui no Brasil, por exemplo, com a decretação do AI-5 em 68, enfim, há uma mudança muito significativa em tudo. E aí, não apenas os cientistas sociais, os historiadores, mas as pessoas comuns, mais velhas, olham ao redor e não conseguem se situar nesse novo mundo.
Tem até uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, que eu estou lembrando agora, que é o seguinte. Já ouvi falar num filósofo chamado Marcuse, né? O Marcuse, ele tinha um termo, não é que ele usou a primeira vez, mas talvez ele tenha sido aquele que mais popularizou, indústria cultural. E aí, quando ele falava de bens culturais, ele costumava dizer, olha, a indústria cultural, ou seja, havia um mercado de consumo. Isso parece que é uma coisa boa, mas na verdade ele está falando isso de forma negativa, né? Os bens culturais se tornam acessíveis a todo mundo, ou a quase todo mundo. Havia até um movimento artístico, né, na década de 60, que queria exatamente isso, tornar o bem cultural acessível para todos. Teve um artista, por exemplo, que pegou uma das coisas, ele procurou, qual é a coisa mais popular que existe aqui nas grandes cidades? Era uma sopa de lata chamada Campbell, né, sopa Campbell. Ele pegou então e começou a fazer uma série de obras artísticas, né, usando a sopa Campbell. Empilhava um monte de sopa Campbell e dizia que aquilo era um experimento, pintava, tirava retrato e tal. O que ele queria dizer com isso, na verdade? Que a obra de arte, ela tem que ser tão acessível quanto o bem de consumo mais acessível para todos. Essa era uma visão. Para o Marcuse e para muitos outros, isso era um problema. Porque a indústria cultural, que por um lado tinha facilitado o acesso, por outro lado também tinha transformado a arte, não mais como algo superior, mas como algo acessível a qualquer um que pudesse ter, a poder comprar, ou enfim, a ter qualquer tipo de acesso. A obra de arte perde a sacralidade. E o acesso à obra de arte deixa de ser privilégio. Todo mundo podia comprar uma gravurazinha, né, da Mona Lisa, disso ou daquilo, e colocar na parede de casa uma cópia. Todo mundo que podia comprar um ticket de trem na Europa, ou se viajasse até a Europa, poderia ir ao Louvre e admirar a obra em si, física, né? O teatro, por exemplo, a ópera, né, que inclusive na década de 60 ela vai declinar bastante em termos de audiência, ela deixa de ser também algo que só os grandes iniciados, né, os membros de uma classe privilegiada de elite, podiam ter acesso. E aí eu não estou falando só de que pobres tinham acesso, não, mas que havia um grupo enorme de pessoas que no pós-Segunda Guerra Mundial emergiu, ou seja, cresceu economicamente, mas que não eram originalmente de classes consideradas classes privilegiadas. Não eram nobres. Nobres não apenas no sentido da nobreza antiga, daquela forma do antigo regime pejorativo, mas nobre no sentido de ser de família antiga, né, de ser conceituado socialmente. Essas pessoas agora elas iam até esses espaços que podiam pagar por isso, mas segundo esses saudosistas, muitos deles intelectuais, muitos deles comunistas, socialistas, né? Olha só a coisa como ela como é diferente, né, pensar, né? Contrastante, né, entre aquilo que se pensa e aquilo que se faz. Muitos deles tinham acesso e iam porque podiam, mas não tinham o que eles achavam, né, os intelectuais, os da classe superiores, não tinham o respeito que era necessário. Já viu quando a gente está num lugar, por exemplo, e diz, nossa, mas a pessoa vem cá, não para de falar? Que tipo de contemplação, né? O que ela vai entender o que o artista quis dizer? Claro que tem algumas pessoas que são mal educadas mesmo, não sabem se portar, né? Eu odeio ir no restaurante e gente atendendo o telefone do meu lado, isso é uma outra questão. Mas, por exemplo, a pessoa vai no museu, ao invés dela ficar olhando, analisando, pensando o que o autor queria dizer, o que ela faz? Ela tira uma foto para mandar para a família. Eu vim no museu. Qual o significado daquilo enquanto experiência? O significado da satisfação de ter ido lá, só isso.
aquela experiência não foi de transformação. Basicamente é isso, né? Então, essa velocidade da mudança percebida na década de 60, né? Esse grupo que não se conformava com essa mudança porque não conseguia se encontrar do ponto de vista identitário nesse processo todo, era o público do qual o próprio Koselleck fazia parte e para quem ele estava escrevendo, tá? Então eu acho que isso é fundamental pensar, até para que a gente possa, de certa forma, entender as motivações do autor. O que ele estava dizendo quando ele estava falando, né, dessas transformações, dessas mudanças, etc, etc, que estavam acontecendo lá. Bom, eu quero terminar, gente, lendo aqui um pequeno trecho que eu escrevi a partir da leitura dele, que diz o seguinte: Koselleck nos introduziu a duas questões fundamentais e que se entrelaçam. Primeiro, a modernidade a partir da imbricação de tempo novo e novo tempo, novo no sentido temporal, passado e presente, e novo no sentido histórico, como melhor ou diferente, ou seja, no sentido qualitativo, né? Adquirem uma característica de tempo de transição, pois as mudanças são constantes e cada vez mais rápidas. Então, a modernidade para ele é um tempo que não chega. A modernidade é um caminho. Ela não chega. É de mudança constante. Eu não estou fazendo isso para depois eu chegar lá. Não, até porque eu não sei o ano que vem, né? E aí, gente, trazendo para nós, veja só, alguém podia imaginar em janeiro deste ano que a gente estaria aqui hoje dialogando por meio desse instrumento? Olha como o mundo está. O mundo está com 158 países, eu acho, em quarentena total ou parcial, lockdown e não sei mais o que, por causa de algo que não existia. Então, veja, é uma mudança qualitativa, mas também quantitativa, né? Segundo, a distorção das categorias propostas por ele. Quais categorias? Espaço de experiência e horizonte de expectativas. A experiência é a categorização do presente e passado, né? Enquanto que o horizonte de expectativa apresenta uma relação presente e futuro. O que é a experiência? Quem eu sou daqui para trás. O que é a expectativa? Quem eu sou daqui para o futuro. O que acontece na modernidade? Isso acaba. O que eu sou daqui para trás e o que eu serei daqui para o futuro não tem mais como ser demarcado. Porque pode ser que no meio do caminho eu tenha que fazer alterações significativas na minha vida que eu não imaginava. E como eu falei, quem é de uma nova geração não apenas vivencia isso, mas espera que isso seja dessa forma. Claro que não a partir de uma tragédia como essa que a gente está vivendo, mas espera que as mudanças aconteçam e aconteçam muito rápida. E aí, terminando, Koselleck não se detém muito na definição do que seria esse novo horizonte de expectativa, mas isso pode ser traduzido por outros autores com os quais ele vai dialogar já agora no final do século XX, pouco antes da morte dele, como algo que seria um eterno presente, um presentismo. Quando eu não tenho mais uma relação presente-passado e nem presente-futuro, então agora eu só vivo o dia. A minha expectativa de futuro, ela praticamente se achata, ela não existe mais. Porque é só o dia que eu estou vivendo. E aí esse dia pode ter experiências ruins, experiências boas. Não significa necessariamente que eu tenha como prever e principalmente que eu tenha como me preparar para essas mudanças. A relação entre essas categorias e a modernidade é que na modernidade, as expectativas se distanciam da experiência. Cria-se uma sensação de eterno presente, pois o movimento da modernidade impede o assentamento de experiências que se consolidem como memória e que sirvam como parâmetros de futuro. Desculpa, gente. E aí, para terminar, uma frase que para mim é fundamental e que resume bem
essa dificuldade de se localizar do ponto de vista identitário, histórico, enfim, nesse mundo em transformação tão grande. A insegurança, ou seja, a crise, ela se torna a marca desse momento presente e perpétuo que é a modernidade. Em quase nenhuma outra época a gente ouviu falar tanto de crise quanto agora. É crise da relação com a religião, da relação com as pessoas de outras gerações, é a crise da política, é a crise da economia, é a crise cultural e agora é uma crise sanitária de saúde. Então a crise é a marca da modernidade, de acordo com Koselleck, tá bom? Gente, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o texto de vocês, para a leitura do texto e para o fichamento, e para a compreensão também, para aquilo que a gente ainda irá estudar nos próximos textos, tá bom? Um abraço a vocês e eu vou ficando por aqui.